vocês? Eu sou Diana Machado e é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para dar seguimento, à leitura do livro. E agora estamos com esse livro, Uma Mulher Sábia, o primeiro capítulo sobre a rocha. Antes de começar a leitura, eu quero dizer para vocês que tanto o primeiro livro que nós lemos, Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento, quanto esse livro, Uma Mulher Sábia, mudou a minha vida, Não só a minha, como milhares de mulheres. E essa leitura trouxe uma visão, um entendimento maior, diferenciado de tudo aquilo que eu já tinha aprendido, pela minha jornada cristã. E essa leitura me ajudou muito a conhecer os princípios importantes para a minha caminhada com o Senhor. E principalmente para aplicar dentro da minha casa, dentro da minha família, que antes eu desconhecia. Então é com muita alegria que eu quero continuar esse projeto da leitura do livro, porque eu sei que hoje é muito complicado, nós temos uma vida muito corrida e muitas vezes a gente não tem tempo de estar parando para poder ler um livro, mas o Senhor é generoso demais para conosco e nos está dando essa oportunidade de a gente ouvir esse livro. Eu particularmente sou uma mulher dona de casa, que cuido da minha casa, da minha família, e o melhor momento que eu encontro muitas vezes é nos meus afazeres, Quando eu estou cuidando da minha casa, eu sempre tenho a oportunidade de aprender, Eu sempre coloco uma mentoria, sempre coloco uma ministração, um assunto que eu quero me aprofundar, e até mesmo a leitura da Bíblia em voz, áudio voz. E aí eu vou ali meditando na palavra, ouvindo a palavra. Então é importante a gente ter esse recurso e vai ser muito bom para a nossa vida. Então eu quero dar início agora à leitura do livro, Uma Mulher Sábia, capítulo 1, sobre a rocha. Vamos começar aqui com o versículo base, que fala, que está em Mateus 7, do 24 ao 25, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Glória a Deus. Sua vida está construída sobre a rocha? Você tem certeza? Porque a palavra de Deus diz que as chuvas virão. Elas podem vir na forma de uma crise financeira, morte de alguém querido, infidelidade, traição, problemas de saúde ou um filho desobediente. Você será capaz de resistir à crise? Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Mateus 7, do 26 ao 27. Mulheres, é hora de todas nós reconstruirmos nossas vidas firmemente sobre a rocha de Jesus Cristo, sua palavra. Então, esse capítulo ele fala sobre a rocha. O Senhor Jesus é a nossa rocha e a sua palavra é a construção, é o alicerce, é tudo aquilo que precisa ser construído para poder a nossa casa firmar na rocha, para que todo o vento, toda tempestade que vier não venha derrubar ela novamente, porque a maioria de nós passamos por dificuldade, passamos por ventos fortes e muitas vezes a nossa casa não estava construída na rocha, Muitas vezes ela estava construída na areia. E essa palavra de hoje, que nós vamos ministrar aqui, fala muito sobre isso e tem muitos ensinamentos profundos de como a gente permanecer e reconstruir a nossa casa na rocha. Os caminhos do mundo
que têm se introduzido na igreja e em sua doutrina só irão garantir o naufrágio de nossas esperanças e planos para o futuro. Você realmente sabe o que a palavra de Deus diz a você como mulher, como filha, como esposa ou mãe? Você tem lido os propósitos de Deus encontrados na Bíblia e moldado a sua vida de acordo com eles? Você sabe o que Deus fala a respeito de cada área de sua vida para que você também possa partilhar da opinião dele e construir sua vida sobre a sua palavra? Aqui estão algumas perguntas que serão respondidas pelas Escrituras nas seguintes lições. Há algo errado com o divórcio, especialmente em certas circunstâncias? Uma pergunta. Por que aconselhamento matrimonial geralmente resulta em divórcio? Segunda pergunta. Por que a maioria das mulheres possui uma atitude e característica de uma mulher ideal com seus chefes, mas não com seus maridos? Terceira pergunta. Se você colocar o seu marido em primeiro lugar em sua vida, o que acontecerá com o seu casamento? Quarta pergunta. Então, quantas vezes, a gente tem essa pergunta no nosso interior, mas nós não temos a resposta? Vamos lá. Qual é o perigo quando uma mulher cumpre todas as suas próprias necessidades e seu marido cumpre suas próprias necessidades? Olha, essa pergunta é importante, porque quantas vezes a gente vive dessa forma, Cada mulher com o seu compromisso, cada esposo com o seu compromisso e cada um fazendo a sua parte individual, sem interagir, sem partilhar, sem estar alinhados, É uma pergunta importante. O seu pastor deve ser o seu líder espiritual? Por que os insultos e os males são trazidos em nossas vidas e como isso se relaciona com as bênçãos de Deus? Outra pergunta. Quando você coloca alguém ou algo à frente do Senhor, o que Deus fará para atraí-la de volta para Ele? Outra pergunta. Alguns pregadores nos dizem que devemos ficar com raiva. Isto é verdade? Quantas vezes nós temos todas essas perguntas dentro do nosso coração, mas nós não temos as respostas? Pois é, a palavra de Deus, ela é um manual de instrução. O Espírito Santo é o nosso ajudador para a gente decifrar, para a gente entender, para a gente conhecer e saber o significado de todo esse manual que está sendo entregue a nós, mas que muitas vezes a gente lê apenas a letra, mas a gente não medita com o coração, a ponto de a gente entender todas as respostas que nós precisamos dentro da palavra, dentro do ensino e dentro das ordenanças do Senhor. Sã doutrina. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pois é. Cristão gosta das mensagens de um pastor, uma rádio cristã, uma televisão cristã que nos dá motivação para buscar o Senhor. Mas aquelas mensagens que nos trazem convicção verdadeira, você foge ou abraça a verdade? Muitos pregadores hoje em dia sentem a necessidade de atrair grandes multidões por razões financeiras. Assim, eles geralmente pregam o que sua congregação ou seus ouvintes querem ouvir, para que as multidões venham e façam grandes ofertas para os seus ministérios. Isso é muito triste, mas existe. Olha o que a palavra fala. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Está em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Infelizmente, existem ministérios que as pessoas costumam ministrar aquilo que agrada o ouvido dos seus ouvintes.
Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é dessa maneira que você vai romper. Não é dessa forma que você vai construir a sua casa. Não é. Você precisa ouvir, você precisa saber daquilo que te confronta, que é a verdade de Deus para a sua vida, daquilo que vai modificar a sua vida, aquilo que vai fazer com que você conheça a verdade e essa verdade mude a prática da sua vida e faz com que você construa um alicerce verdadeiro e real na sua casa, na sua própria vida. Existem os lobos famintos e Jesus nos alertou sobre líderes espirituais que tentariam nos enganar. O que a palavra nos fala? Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Está em Mateus 7, do 15 ao 16. Podemos ver os frutos financeiros de muitos ministérios, embora a maioria de seus seguidores estejam perecendo por falta de conhecimento. E a palavra fala em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. Quando você ouve os pregadores cristãos mais populares, você tem certeza de que sua informação é baseada nas escrituras? Ou em psicologia e ideias de homem? Por isso, a importância de você, minha irmã, de você conhecer a palavra. Você precisa passar tempo com a palavra de Deus. Você precisa se relacionar muito bem com a palavra, porque assim você vai conhecer a verdade através da palavra e da ajuda do Espírito Santo. Você não vai ficar dependendo de pessoas, não vai ficar dependendo de pregador, dependendo de homens, porque você não sabe se aquilo que aquele homem está falando é verdade, é do Espírito Santo. Você não sabe e você precisa ter a certeza de que aquilo que você está ouvindo é de Deus ou não. E você só terá essa certeza se você mesma tiver seu relacionamento com a palavra de Deus. Assim, você vai saber a diferença. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Você é capaz de discernir a palha do trigo? Olha o que Deus fala, né? Sobre a sabedoria. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, a sua renda do que o ouro. Está em Provérbios 3, do 11 e 14. Olha só o que é importante, né? A sabedoria, o conhecimento vale muito mais do que ouro e do que prata. Se você ouvisse uma forte mensagem intitulada O Poder da Submissão, ou Você é uma mulher contenciosa, ou Ganhando seu marido sem uma palavra, você aceitaria a mensagem entusiasticamente ou fugiria da verdade? Eis uma questão, né? Quantas vezes a pessoa só quer receber bênção, palavras de fogo, de poder, mas não quer ser confrontada. Porque o confronto traz a mudança. Porque o confronto do Espírito Santo em nossa vida traz a mudança verdadeira e genuína. A mudança de dentro para fora. Que é que faz a diferença na sua vida, minha irmã, na sua casa, na reconstrução da sua casa, no alicerce da sua casa. Isso é que faz a diferença. Não fuja dos confrontos reais e verdadeiros do Espírito Santo na sua vida. Ganhar um marido sem palavra é uma ordenança do Senhor. Você deixar de ser contenciosa é uma ordenança do Senhor e faz com que você mude a sua vida. O poder da submissão faz toda a diferença na sua vida. Então não fuja dos confrontos, não fuja da palavra da verdade, não corra apenas para aquele lugar onde só oferece bênçãos. Nem tudo é só bênção.
Tem confrontos que valem mais do que o ouro, do que a prata. Você sabe a diferença entre condenação e convicção? Olha só, Satanás traz condenação ou culpa para pesar fortemente sobre nós. Pensamentos que nos fazem sentir desesperançadas. O Senhor, no entanto, carinhosamente nos convence em nosso espírito e mostra as coisas em nossa vida que precisam de mudança. A culpa não é de todo mal. Ao contrário, nós devemos nos sentir culpadas quando pecamos. Se uma pessoa não se sente culpada com remorsos por seus pecados, por que ela se arrependeria? Mesmo a falta de esperança que a condenação traz pode ser usada para o bem, se nos voltarmos a Deus por esperança. E sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Você sabia que frequentemente é Deus, não o inimigo, que traz calamidade? Entre parênteses, que é definida como uma situação desastrosa ou até mesmo a miséria ou aflição resultante de um evento desastroso. Fecha parênteses. Para as nossas vidas, para fortalecer nosso relacionamento com Ele? Sim, com certeza. Foi Deus quem trouxe as muitas provações na vida de Jonas para trazê-lo à obediência. E foi Deus quem cegou Saulo para que pudesse transformá-lo no apóstolo Paulo. Realmente, importa de onde vem a adversidade, contanto que nós deixemos que cada uma dessas provações nos transforme mais à imagem do Senhor. Meus caminhos, meus pensamentos. O que está escrito nas próximas lições pode parecer grego para vocês. Muitas destas verdades são raramente, se alguma vez, pregada no púlpito, discutida em rádios cristãos ou escrita em livros cristãos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 9. Estes ensinamentos são facilmente encontrados nas Escrituras, mas não frequentemente desconsiderados, subestimados ou mal interpretados para justificar uma visão oposta, ou até mesmo para justificar o pecado. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Provérbio 30, do 5 ao 6. Um coração quebrantado e contrito. Seu coração está quebrantado e contrito? Deve ser, para que receba a verdade. O sacrifício aceitável a Deus é o coração quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. O seu coração quebrantado é o solo fértil que o Senhor diz que vai produzir muitos frutos. Ouça então a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 18, 23. Eu estou aqui, lendo esse livro para vocês, porque essa palavra, ela entrou no meu coração, ela transformou a minha vida e ela modificou tudo aquilo que estava errado na minha vida. Ela fez o meu caminhar seguir para frente, me deu um novo alicerce, mudanças reais. Por isso que eu estou aqui.
lendo esse livro para vocês, porque aquilo que eu recebi, eu também quero que vocês recebam através deste livro, através da verdade desse livro e através da palavra de Deus. Se você tiver uma terra fértil, com certeza você vai ser esse semeador, né? Que ouve a palavra, entende, dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, você vai ouvir a palavra e você vai compartilhar aquilo que você ouviu, que você entendeu e que você aplicou na sua vida. Você vai querer compartilhar para outros também, para que o outro também conheça a verdade e que a verdade do Senhor transforme a sua vida e liberte ele e traga ele para a luz da verdade, do caminho do Senhor. Eu vou ficar por aqui, até a próxima leitura. Em nome de Jesus.